Super Palma em Cristo, como estão vocês? Espero que estejam muito bem. Estamos aqui com mais um vídeo, uma devocional diária, que eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao seu coração. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar este vídeo com outras mulheres, que eu tenho certeza que ela vai ser edificada também na palavra. E deixa o seu like. E vamos para o vídeo. De hoje está lá no livro de 1 João. Você que tem a Bíblia, por favor, você pode abra junto comigo lá em 1 João, a primeira carta a João, no capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Não pense que você, por não matar ninguém, eu nunca matei ninguém, então essa palavra não é para mim, porque eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, enfim, eu nunca fiz nada absurdo, então eu não tenho pecado. Não pense, porque talvez nunca praticou nenhuma dessas ações, que você não tenha pecado. Também não pense por você já ter uma caminhada longa com Cristo, de você participar da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Não pense por você também participar dos cultos semanalmente, de todos os cultos da igreja, você participa de todos os cultos da igreja. Não pense que por isso você não tenha pecado. A Bíblia diz, neste mesmo livro, mesmo capítulo, só que no verso 8, que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós temos pecados. E os pecados não precisam ser óbvio, com luz piscando, pecou, para anunciar para todo mundo que pecou. Não precisa também ter um alerta, pecado, 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 como um alarme, de um carro alarmando que pecou. Não precisa ter nada disso. Muitas vezes, sabe o que acontece? Se você já deixou de confiar na palavra do Senhor, o Senhor já te disse algo, já te deu uma promessa e você deixou de confiar, eu quero dizer para você que isso é pecado. Quer ver outra coisa que é pecado? Se você já pensou mal de algum irmão, você cometeu pecado. Se você se irou com alguém, passou dias e você está irado, você não consegue perdoar, a falta de perdão, a ira, você acrescentar a ira, você deixar que a ira domine, que você alimentar a ira, isso é pecado. Você falar mal de um irmão, isso também é pecado. Você fazer uma fofoca, isso é pecado. E mentir? Mentir também é pecado. Então você está vendo que coisas óbvias, coisas às vezes simples e que a gente até tem mania de fazer, É impossível muitas vezes, minha querida, a gente impedir, a gente se afastar de tantas coisas assim, de tantas ações que a gente até no cotidiano, no dia a dia, a gente faz, às vezes até sem querer. E uma coisa é o seguinte, a gente precisa realmente ver essas atitudes, essas ações como pecado e chegar para Deus e confessar os nossos pecados. Por quê? Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Se a gente não confessa os nossos pecados, se a gente alimenta esses pecados, se a gente deixa esses pecados, e a gente olha assim, não, isso não é pecado não, que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Para Deus tudo é pecado. E se você não confessar os seus pecados, vai te separar de Deus. Lá em Isaías 59, verso 2 vai dizer isso, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e por isso Ele não pode ouvir as nossas orações. Muitas vezes, minha querida, você tem orado muito ao Senhor e você não tem tido resposta às suas orações, porque talvez você precise chegar a Ele, confessar os seus pecados, seja Ele talvez algo simples, como você acabou de ver, mas confesse ao Senhor, chegue para Ele, fale para o Senhor, diga aquilo que você cometeu, talvez até seja por pensamento, fale para Ele o que você está pensando e confesse. A palavra diz que quando a gente confessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não somente perdoa os pecados,
mas Ele nos purifica de toda injustiça. Vou orar por você nesta hora. E se você tiver algo que o Espírito Santo de Deus está direcionando a você, confesse ao Senhor neste momento o seu pecado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, visita agora essa tua filha, Senhor, esta mulher, que está neste momento, Senhor, ouvindo, Senhor, essa reflexão e essa oração. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito possa trazer à memória dela aquilo que ela precisa confessar e pedir ao Senhor o perdão. Pai, que em nome de Jesus, como diz na tua palavra que nós acabamos de ler, quando a gente confessa, Senhor, o Senhor nos purifica e nos perdoa e nos purifica, Senhor, de toda injustiça. Que assim possa ser, Senhor, na vida dessa mulher. Que o Senhor possa perdoar e purificar ela de toda injustiça. Porque, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que o desejo dela é agradar ao Senhor, é viver a tua vontade, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Não esqueça, confesse ao Senhor os seus pecados. Mesmo que seja talvez algo bem simples que você acha que não é besteira, que é um pecadinho, que isso não interfere. Às vezes são as coisas mínimas. O diabo ele não precisa de uma porta escancarada, aberta para entrar. Ele precisa muitas vezes de uma brecha. E essa brecha que ele encontra é essa brecha que muitas vezes ele nos aprisiona e nos impede de viver o melhor de Deus. Viva o melhor de Deus. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Que o Senhor te abençoe. Fica com Deus, mulher. Um beijo no teu coração.